10 anos de Universidade de Verão. Uma década de aposta na formação de jovens quadros. Com rigor, exigência e qualidade. Porque somos todos cidadãos chamados a uma intervenção cívica qualificada. 10 universidades de verão, 6 universidades da Europa, 2 universidades do poder local. Cerca de 1.300 jovens, mais de 740 horas de formação. 150 oradores, 234 aulas e conferências. Toda a informação disponível publicamente em www.reduv.com. Mas afinal, o que é o V? Os participantes não poupam palavras. É uma semana inesquecível, foi a melhor formação a nível político, humano, pessoal que tive e acho que toda a gente deve experimentar. Pela qualidade que apresenta a múltiplos níveis, desde o nível da organização, dos palestrantes, dos participantes. Fantástica. Merece ser vivida. Privilégio. Inovador. Desafio. Futuro. Crescimento. Intensa. Cidadania. Aprendizagem. Especial. Experiência. Profissional. Referência. Essencial. Espetacular. Marcante. Conhecimento. Responsabilidade. Única. Fantástica. Excelência. Rigor. A JSD sempre deu grande prioridade à formação política. Sempre criticámos e combatemos a política espetáculo, o exercício da demagogia e o populismo balufo. Queremos fazer política com seriedade, com trabalho e com estudo. Uma política com valores e feita para as pessoas e com respeito pelas pessoas. Uma política com solidariedade, porque só conseguimos mudar o mundo se o fizermos juntos. A UV, a Universidade de Verão, é tudo isto. Principalmente o voltar a acreditar na política, numa política séria, numa política que é feita com espírito de missão, para os outros, por isso voltar a acreditar que há em Portugal espaço para quem quer estar na política com um verdadeiro sentido de missão. É a possibilidade de aprendermos tanto e nos serem impostas tarefas que nos fazem desenvolver competências e ainda a possibilidade de desenvolvermos laços afetivos tão fortes. É um espaço de afirmação de um espírito de solidariedade muito próprio da JST e do PSD, de amizade, de partilha, de momentos difíceis com certeza, mas momentos de grande alegria que tornam possível ao longo destes anos todos ser possível reunir-nos aqui, tantos e tantos, de tantos pontos do país, e só é possível porque de facto há um espírito especial na Universidade de Verão. E sobretudo pela capacidade de extrair o melhor que têm os jovens, capacidade de sonhar por um mundo melhor. E como começou a Universidade de Verão? Foi em 2003, quando Durão Barroso era presidente do PSD e primeiro-ministro. Fala quem sabe o que se passou. Quem propôs a localização em Castelo de Vide. Como era natural, as rentrées políticas do PSD eram feitas sobre a forma de um comício-festa, em que havia alguns artistas que atuavam nesses comícios e na parte final, então, o presidente do partido e na altura primeiro-ministro também, Dr. Durão Barroso, fazia um discurso naquele dia, naquela noite, ao fim do comício-festa da rentrée política de 2002. Dr. Durão Barroso disse, acabou, não quero mais este modelo, e disse ao Zé Luís Arnaud, que era secretário-geral, que começasse a preparar e a estudar um novo modelo de rentrée política. E ele pretendia um novo modelo de rentrée política com uma academia e com formação a sério. Em primeiro lugar, ser a primeira, de 2003. A primeira vez que se realizou a Universidade de Verão nestes moldes foi, de facto, muito marcante. Foi um passo dado com muitas garantias devido à excelência da organização do Carlos Coelho, mas com muitos receios, porque é sempre a primeira. Foi uma aventura que correu muito bem e a prova disso é que vamos com 10 edições. O que mais me marcou foi estarmos lá quase 2 gerações, porque havia lá jovens com 15 a 6 anos e, portanto, havia ali já 2 gerações, no fundo, dentro da JSD. E que estávamos, no fundo, a querer era estudar os problemas do país, tentar encontrar soluções para eles e propô-las para que depois fossem postas em prática. E, sem dúvida, o espírito do grupo que existe e também a organização num país tão desorganizado, haver uma organização como a Universidade de Verão é, sem dúvida, muito especial. Todos aqueles que se envolvem na Universidade de Verão, quer como participantes, quer como conselheiros, formadores, oradores, convidados, saem da Universidade de Verão todos os anos mais motivados para terem um papel mais ativo na sociedade. Mais de 150 oradores marcaram presença nestas universidades. Entre muitos oradores de grande qualidade estiveram Marcelo Rebelo de Sousa, Mário Soares, Francisco Balsemão, Mariano Rajoy, Leonor Beleza, António Barreto,
Assunção Esteves, Jorge Moreira da Silva, João Proença, Carlos Pimenta, Paula Teixeira da Cruz, Rui Rio, António Borges, Bagão Félix, Juan Luís Cebrián, Vasco Graça Moura, Paulo Rangel, Guilherme Oliveira Martins, António Vitorino, Clara Ferreira Alves, José Pacheco Pereira, Vítor Gaspar, Alexandre Relvas, João de Deus Pinheiro e Rodrigo Moita de Deus. É a única possibilidade que temos de estar ali numa semana conviver com pessoas tão ilustres e com currículos tão fabulosos e poder questioná-las, acima de tudo. Isso valoriza-nos imenso. A Universidade de Verão é especial porque desperta em nós o bichinho da atividade política e da nobreza do serviço público. E, sobretudo, do trabalho e da aprendizagem constantes como um fator decisivo para o sucesso no combate político e ao serviço da causa pública em nome de Portugal e do PSD. A Universidade de Verão é uma semana de formação cívica qualificada, com muita dedicação, rigor, trabalho, até alguma competição saudável, mas essencialmente o espírito de equipa que se sobrepõe ao interesse pessoal. É assim que se constrói o futuro, que é assim que se credibiliza a política e os jovens políticos, que é assim que se atraem novas vocações. Fico contente por a rentrée tradicional ter sido como que substituída por esta iniciativa, em minha opinião, muito mais à maneira do tempo novo que nós queremos viver em Portugal. Vamos criar imediatamente 3 novas iniciativas deste género, a realizar ao longo do ano, uma das quais se chamará a Universidade do Poder Local. É o investimento decidido, determinado na formação política de jovens quadros de novos valores, ou seja, na preparação do futuro de Portugal. Numa época em que se privilegia o sensacionalismo e o efêmero, o PSD elege a Universidade de Verão como símbolo da sua vontade de estar na política de forma diferente e de apostar no futuro com seriedade e trabalho. Proporcionar a já quase mais de 800 jovens dentro do PSD a possibilidade de marcarem uma diferença pela positiva, uma diferença que ficou patente no trabalho excepcional que a maior parte da comunicação social fez durante toda esta semana sobre esta Universidade de Verão. Todo o rigor que foi imposto, desde a escolha dos temas, às avaliações, aos trabalhos de grupo. É um caminho de excelência e de rigor, uma forma diferente de se fazer política, uma forma que entusiasma quem quer fazer política de uma forma séria. O UV, para mim, é o corolário da formação política em Portugal. Desde o dia em que eu lá entrei, sem saber bem aquilo que ia, até ao dia que de lá saí, já depois de ter sido conselheiro, fiquei com a impressão mais do que certa de que é a melhor iniciativa de formação política em Portugal. A Universidade de Verão é muito especial porque percebemos que faremos da política e da JSC aquilo que quisermos. O facto de os alunos, quando chegam, imediatamente adotarem o mesmo ritmo perfeccionista, o mesmo ritmo de pontualidade e de rigor, prova-nos que basta que nós queiramos imprimir uma determinada forma de estar, que não só as pessoas se adaptam, como têm brio e recuperam o brio de fazer política e de fazer política o melhor possível. E, portanto, isso significa que a JST e a política serão na dimensão daquilo que nós quisermos que elas sejam. Sobrevivia tudo. Voltava. Uma semana estava pouco. Cristo eram 12, os apóstolos. Eram 12. O sinédrio de Fernandes Tomás, em Portugal, não chegava aos 22. Vocês são 100. Já repararam o efeito multiplicador que podem ter? Não somos 12, nem 22, e já não somos apenas 100. São 1000 os jovens que ao longo destes 10 anos passaram pelas universidades de verão. Jovens preparados para intervir e marcar a diferença. Por isso estamos aqui, para juntos construirmos o futuro de Portugal. Nós apostamos em ti!